A sociedade moderna está tão envolvida na correria do dia a dia que a vida espiritual, muitas vezes, é deixada em segundo plano. É nesse ambiente de distração que o mal encontra terreno fértil para agir. Quantas vezes você já pensou, amanhã eu rezo? Esse amanhã pode nunca chegar. Ignorar a vigília e a oração não é apenas negligência, é abrir mão de um escudo poderoso contra as tentações que cercam nossa fé católica. A vigília e a oração são como um alarme espiritual, avisando quando algo está fora do lugar. Imagine sua vida como uma casa, sem vigilância, qualquer intruso pode entrar e causar destruição. A mesma lógica se aplica à alma. Vigiar e orar é cuidar da porta do coração, mantendo-o protegido contra o inimigo. E o inimigo nunca dorme, como sabemos bem. Agora, pense nos pequenos momentos do dia. Quantas vezes você pode fazer uma breve oração? Durante o trajeto para o trabalho, enquanto lava a louça ou antes de dormir. Não é sobre rezar longamente a cada instante, mas sobre criar uma frequência. Cada ato de oração é uma declaração, eu escolho Deus acima de tudo. E, convenhamos, quem não quer ter uma linha direta com o Criador? Afinal, ele nunca está ocupado demais para ouvir. Vigiar e orar são formas de lembrar que, mesmo em meio ao caos do mundo, existe um propósito maior. E esse propósito começa a se revelar quando nos tornamos intencionais na vida de oração. A vigília e a oração não são apenas práticas religiosas, são mandamentos que vêm diretamente de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos, no Evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele estava mostrando um caminho de proteção. Orar é falar com Deus, vigiar é manter-se atento ao que pode afastá-lo dele. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros de como a oração muda situações. Daniel, ao ser ameaçado, orou 3 vezes ao dia e foi salvo da cova dos leões. Não é incrível pensar que a mesma força está disponível para nós? Basta buscarmos com fé. Vigiar e orar são atos que nos conectam ao céu, trazendo a proteção divina para o cotidiano. Além disso, a prática da vigília aparece nos momentos mais cruciais. No Evangelho, vemos os apóstolos adormecendo enquanto Jesus sofria no Getsêmani. Já parou para pensar quantas vezes agimos como eles, deixando o sono espiritual nos dominar? Precisamos nos inspirar no exemplo de Jesus, que em vez de se render ao cansaço, orava intensamente. E o mais belo é que a oração nos torna participantes dos planos de Deus. Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de alinhar nossa vida à vontade divina. A Bíblia está cheia de passagens que nos lembram disso. Mas como aplicar isso no dia a dia? Imagine estar em uma batalha sem armadura ou escudo. A oração e a vigília são exatamente essas ferramentas na luta contra o mal. Em uma guerra espiritual, onde as tentações e os desafios se multiplicam, quem não ora se torna um alvo fácil. A fé católica nos ensina que a oração é o canal direto com Deus, enquanto a vigília mantém nossa alma alerta. Quantas vezes você já se viu perdido em pensamentos negativos, angústias ou decisões precipitadas? Esses momentos mostram como é fácil cair nas armadilhas do inimigo quando não estamos espiritualmente fortalecidos. A oração diária nos ajuda a discernir, a perceber o que é de Deus e o que não é. É um treinamento espiritual constante. E a vigília? É como um sentinela que nunca abandona o posto. É estar atento aos sinais de perigo que ameaçam a nossa paz interior. Já percebeu como, muitas vezes, uma oração feita de coração em um momento de dúvida traz clareza e paz imediatas? Isso não é coincidência. É a força do Espírito Santo agindo. Por isso, a combinação de vigília e oração forma uma defesa impenetrável. Não importa quão difíceis sejam as batalhas espirituais, com essas práticas, enfrentamos cada uma delas com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Mas será que isso funcionou para os santos? Os santos não nasceram santos, eles se tornaram. E o que todos tinham em comum? Uma vida intensa de vigília e oração. Santo Antônio, por exemplo, passava horas em oração para discernir as direções que Deus tinha para a sua vida. Ele sabia que, sem essa conexão, seria impossível combater as tentações e realizar sua missão. Santa Teresa d'Ávila, em suas vigílias noturnas,
Buscava a presença de Deus mesmo quando o sono insistia em dominá-la. Essa prática não era apenas um ato de sacrifício, mas de amor. E o que dizer de São João Paulo II? Ele rezava o terço diariamente e mantinha horários fixos para orar, mesmo em meio a uma agenda lotada. Esses exemplos não estão distantes de nossa realidade. Se eles conseguiam, com vidas tão intensas, por que nós não podemos começar com pequenos passos? Que tal dedicar 10 minutos do seu dia para uma oração mais profunda ou participar de vigílias promovidas pela sua paróquia? Não é impossível, é uma questão de prioridade. A vida dos santos é uma inspiração viva de que a oração transforma. Eles nos mostram que vigiar e orar não são apenas ações, são escolhas. E quando escolhemos bem, as portas do céu se abrem. Mas o que isso tem a ver com Cristo no Getsêmani? Você vai se surpreender. No Monte das Oliveiras, Cristo pediu aos discípulos que vigiassem e orassem com ele. Foi um pedido carregado de dor e urgência, mas eles dormiram. Quantas vezes somos como os discípulos, deixando o cansaço ou a distração roubar o momento de estarmos com Deus? Vigiar e orar não são apenas atos religiosos, são um convite para compartilhar da intimidade de Cristo. Imagine o cenário: Jesus, sozinho, em profunda angústia, enquanto o mundo continuava em sua rotina. Quando nos unimos em oração, estamos dizendo: Senhor, eu estou aqui com você, mesmo nas dificuldades. Esse é o poder transformador da vigília. É um ato de amor e solidariedade com aquele que nos salvou. E que tal trazer isso para a prática? Participar de uma vigília na sua comunidade é uma forma de reviver esse momento. E se você não pode ir à igreja, que tal fazer sua própria vigília em casa? Acenda uma vela, pegue sua Bíblia e passe um tempo em oração profunda. Esses pequenos gestos criam uma conexão poderosa. Estar acordado espiritualmente é um chamado que Cristo faz a todos nós. E ao atender esse chamado, experimentamos a verdadeira comunhão com Ele. Mas e os milagres que vêm com isso? Eles são reais, como veremos agora. Histórias de milagres permeiam a tradição da Igreja Católica. São inúmeros os relatos de pessoas que, pela oração perseverante, alcançaram graças extraordinárias. Lembra-se de Santa Mônica? Ela orou por anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho, que se tornou um dos maiores santos da Igreja. Sua persistência foi recompensada. No mundo moderno, esses testemunhos continuam a inspirar. Há relatos de curas inexplicáveis, famílias restauradas e até libertações espirituais profundas. Tudo isso porque alguém escolheu vigiar e orar, entregando suas dificuldades nas mãos de Deus. O que esses exemplos nos ensinam é que a oração não é uma prática vazia, ela move o coração divino. E você, já experimentou a força de um testemunho assim? Talvez seja a hora de começar sua própria história. Separe um momento do dia para orar por algo específico. Anote suas preces e observe como Deus age no tempo dele. Não há oração que ele ignore. Os milagres podem não acontecer da forma como esperamos, mas eles acontecem. E quando se tornam reais, nossa fé se fortalece de uma forma indescritível. Mas como a vigília e a oração podem também transformar famílias e comunidades? Uma casa que reza unida permanece unida. Essa frase, tão conhecida, carrega uma verdade profunda. Quando uma família adota a oração como parte de sua rotina, ela encontra um eixo, um ponto de equilíbrio. Já experimentou rezar o terço em família? Pode começar com resistência, mas logo se torna um momento de união e graça. Nas comunidades, a vigília é um evento que fortalece os laços entre os fiéis. Imagine um grupo de pessoas reunidas, orando por intenções comuns e sustentando uns aos outros espiritualmente. Esse tipo de experiência renova a fé católica e torna as paróquias mais vivas e atuantes. Mesmo para quem mora sozinho, a vigília pode ser uma prática transformadora. Participar de encontros virtuais ou criar um momento de oração com amigos à distância é uma forma de manter a chama acesa. O importante é que ninguém enfrente a batalha espiritual sozinho. A oração e a vigília são instrumentos de paz dentro de lares e comunidades. Elas acalmam ânimos, promovem perdão e trazem a presença de Deus para o meio de nós. E ainda há benefícios pessoais incríveis que essas práticas nos oferecem, como veremos a seguir.
Além do fortalecimento espiritual, a oração também tem impactos psicológicos comprovados. Estudos mostram que pessoas que oram regularmente tendem a ser menos ansiosas e mais resilientes. Isso porque a oração não apenas nos conecta a Deus, mas também nos ajuda a organizar pensamentos e encontrar propósito. Sabe aquele dia em que tudo parece desmoronar? Rezar pode ser um alívio imediato. Ao colocar as preocupações diante de Deus, somos lembrados de que não estamos sozinhos. A vigília intensifica isso, criando momentos de reflexão profunda que trazem clareza e renovação. E não é só isso, a oração constante melhora a qualidade do sono, aumenta a gratidão e reduz o estresse. É como uma pausa necessária no caos do dia a dia. Quem em prática pode testemunhar como esses benefícios se traduzem em uma vida mais leve e equilibrada? A oração não é apenas um hábito, é uma ferramenta poderosa de transformação. E para quem quer começar a trilhar esse caminho, existem passos simples para adotar na rotina. Criar o hábito de vigiar e orar é mais fácil do que parece. Comece escolhendo um horário fixo, como pela manhã ou antes de dormir. Reserve um espaço tranquilo, com uma Bíblia ou um terço, para que esse momento seja especial. Pequenos passos constroem grandes hábitos. Se estiver difícil, use a tecnologia a seu favor. Aplicativos de oração, como o Laudate, podem ajudar a criar lembretes e oferecer leituras diárias. Outra dica é estabelecer metas realistas, como 10 minutos de oração por dia, e aumentar o tempo gradualmente. Também é importante contar com apoio. Reúna amigos ou familiares para formar um grupo de oração, seja presencial ou virtual. A troca de intenções fortalece a fé e torna a prática ainda mais enriquecedora. Lembre-se, perseverar é a chave. Iniciar o hábito é apenas o começo. O que vem depois é uma transformação completa na sua vida espiritual. A vigília e a oração são muito mais do que rituais, são um caminho de salvação. Não espere até que as dificuldades cheguem para começar. Comece hoje mesmo, e experimente a paz e a força que Deus tem para oferecer. Não há nada mais poderoso do que estar em sintonia com Ele. E se este conteúdo fez sentido para você, não guarde isso só para si. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que transformam vidas. Curta, compartilhe e leve essa mensagem a mais pessoas. Vamos juntos formar uma corrente de fé católica que inspire e edifique. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos, vamos crescer na vida de oração, fortalecer nossa batalha espiritual e fazer de nossa fé um testemunho vivo. Deus abençoe você e sua família.